Lembrando agora, e não menos importante, que os sintomas geniturinários é uma condição que traz uma série de problemas para a paciente, apresentando sinais e sintomas vulvogenitais, urinários. Por quê? Porque com a queda do estrogênio, que é o grande vilão, mas ao mesmo tempo é o que deixa a gente bela, formosa, com a lubrificação de pele, da vagina, deixando os nossos ossos firmes e fortes, né? A gente tem que, com a queda do estrogênio, tudo isso tem uma alteração importante. Então, como sintomas, a gente tem a atrofia, o ressecamento e a ardência genital, com a diminuição da lubrificação vaginal e, consequentemente, a dispareunia, que seria a dor na relação sexual. Além disso, a gente vai ter queixas urinárias com essa deficiência do estrogênio, né? Então, você vai ter a paciente queixando de infecções urinárias de repetição, ela vai ter uma incontinência urinária presente e uma disúria, dor quando vai urinar. Então, essas são queixas que afetam em 20% a 45% das mulheres menopausadas. Então, se você associar o fogacho, que já é de 40% a 60%, associado com os sintomas geniturinários, você imagina a qualidade de vida dessas mulheres como que fica. E, além disso, afeta a vida sexual dela também, certo? Como alternativa, além do estrogênio que a gente sabe que tem na rede pública, que é o estriol, de 1 miligrama por grama, a gente pode abrir mão da orientação delas usarem hidratantes vaginais, que hoje tem inúmeros no mercado, né? E quando a paciente consegue ter acesso, a gente pode passar o uso do laser, né? Que ainda não está disposto na rede pública de uma maneira efetiva, mas aos poucos a gente percebe que isso está começando a engrenar na rede pública, tá? Bom, além disso, a gente tem a prevenção da perda da massa óssea e das fraturas, que são muito comuns de acontecer quando a gente tem, infelizmente, a queda do estrogênio. Então, nós temos que existe um aumento na reabsorção do osteoclástica e, com isso, existe um turnover maior da parte óssea. E aí, o osso, ele fica mais rarefeito e poroso. Por isso que tem o aumento das fraturas nessas pacientes e também perda de massa óssea. E lembrando que toda a reposição tem uma janela de oportunidades, que é em mulheres menor que 60 anos ou menor que 10 anos de menopausa. A qualidade de vida das nossas pacientes que vêm hoje com queixa, muitas delas não têm o acesso, certo receio em relação a não conhecerem os benefícios que o uso da terapia pode apresentar, e esses benefícios são benefícios secundários, e além disso, elas desconhecem também quanto tempo deve usar, se elas podem usar por mais de 5 anos ou menos de 5 anos, quais são os exames que elas têm que fazer. Então, isso gera uma angústia para as pacientes. Então, tem muita gente que não parte nem para a parte da terapia e também desconhece a terapia alternativa que eu citei para vocês, tá? Então, vamos lá. Agora, falando um pouquinho dos benefícios que terapia pode trazer, nós temos o benefício na vida sexual, nas mudanças corporais, nós temos em relação à diabetes mellitus adquirida, né, aos eventos cardiovasculares, que são benefícios importantes. Então, falando da vida sexual, com o uso do estrogênio em baixa dose e um estrogênio local, que é o estriol, que eu falei para vocês, existe uma melhora da atrofia, da lubrificação, da dispareunia e também da disfunção sexual. E nós temos
porque a terapia de reposição oral, às vezes, ela é necessária a associar para melhorar os outros sintomas concomitantes. Uma outra alteração, um benefício, seria na mudança corpórea. Toda mulher que entra na menopausa, vocês ouvem falar que elas têm um ganho de peso. Isso é real mesmo. Ela tem um acúmulo da gordura corporal e principalmente na região abdominal, né? Então, com a estrogenioterapia, a gente tem uma melhora desse quadro da mudança corporal. Temos também que nas pacientes diabéticas tipo 2, o risco delas desencadearem a diabetes tipo 2, para quem não tem, usando o ATH, ela diminui. E nas pacientes que já apresentam diabetes, elas têm uma melhora no controle da glicemia e uma redução na hemoglobina glicada. Isso a gente tem percebido com todos os estudos aí apresentados ao longo desses anos com o uso da terapia hormonal. Quanto aos eventos cardiovasculares, a gente tem uma redução do quadro de infartos, de doenças coronarianas, mas a doença coronariana em si, quando ela tem o diagnóstico preciso, ela não é indicado para usar, é uma das contraindicações. Mas quando ela tem outras alterações cardiovasculares, ela pode ser usada. Temos ainda que o distúrbio do sono, os distúrbios de humor, a própria cognição, demência, Alzheimer, a pele, cartilagem e articulações, elas tendem a melhorar, mas o distúrbio do sono e o distúrbio do humor, a gente tem uma resposta bem positiva. Por quê? No distúrbio do sono, a gente tem que 39% a quase 50% das mulheres na perimenopausa e uma média de 35% a 60% das menopausadas, elas possuem uma piora da qualidade do sono, tanto pelos fogachos, né, quanto também pela sudorese noturna. Então, elas acordam, aquelas pacientes que falam, não, doutora, além dos calores, eu tenho calor, daqui a pouco eu me cubro porque eu tenho calafrio, aí ela está do lado do companheiro, aquela irritação, aquele cansaço, aquela noite mal dormida, e com a estrogenioterapia, a gente tem que isso tende a melhorar. Então, consequentemente, o sono, a qualidade do sono melhora. E aí também, não menos importante, a gente tem que lembrar dos distúrbios do humor, né? Vocês sabem que toda mulher que está na perimenopausa ou na menopausa, a gente tem uma alteração da nossa parte do humor. Então, o que a gente tem em estudos, mas que não está comprovado cientificamente, assim, vamos dizer, no top, como a gente fala das outras alterações, seria em relação à depressão, que a gente sabe que na transição da menopausa, o uso da terapia hormonal, ela tem uma melhora do quadro da paciente, mas não quer dizer que ela serve de tratamento para a depressão. Então, pacientes que apresentam alteração do humor, a gente tem um alívio dos sintomas depressivos, mas não que ele vai resolver a depressão que a paciente já tinha ou que ela vem se instalando ao longo do tempo. Outra coisa que a gente tem em estudos que ainda não tem uma resposta conclusiva é em relação à cognição, à demência e ao Alzheimer. O que a gente tem nos estudos até agora é que o uso da TH, ou seja, o início precoce do uso, nos traz uma redução no risco do Alzheimer e uma melhora, né, vamos dizer assim, nas desordens cognitivas e na demência. Mas não é um tratamento, é só uma melhora. E lembrando a vocês que o início tardio da terapia não tem nenhuma resposta ainda em relação a esses fatores. Em relação
a pele, a cartilagens e as articulações, nós temos que o uso da terapia, ela vai estabilizar os danos causados pela diminuição do estrogênio no nosso organismo. E melhora muito a artralgia que está relacionada à menopausa, não a artralgia relacionada a outras patologias, tá? A gente tem que ter em mente que é o que está relacionado à deficiência do estrogênio. E, consequentemente, se vocês pararem para pensar, com a melhora de todos esses outros fatores que eu citei, consequentemente, há uma melhora da qualidade de vida dessas pacientes.